já esteve aqui uma dúzia de vezes. O presidente Temer é um calouro, é um batismo de fogo, e essa é a primeira vez que os dois estão juntos. E a gente espera contar com os senhores outras vezes. Vamos começar com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco. Diga. Qual foi, o senhor teve alguma conexão, algum contato com o presidente Biden? Não, eu não me recordo de ter visto o presidente Biden. Pode ser que eu tenha visto, mas não me recordo. Eu estava tentando me recordar que presidentes eu conheci nos Estados Unidos. Claro, conheci vários, né? O Clinton, o mais próximo a mim, que eu conheci como melhor, a Hillary. Conheci também o Bush, pai e filho. Eu só não conheci mesmo o Obama, eu conhecia. Não conhecia o atual, o ex-presidente Trump. Também não fiz muita força para conhecê-lo, sinceramente. Está fazendo falta. Não, para mim não faz nenhuma, na verdade. Presidente Temer, o senhor teve algum contato com o presidente Biden? E o que eu estou ouvindo que o senhor, o Brasil espera que já li de pessoas, ouvi de pessoas que o senhor vai ser a ponte entre o presidente Bolsonaro e o presidente Biden. O senhor já está construindo essa ponte, é verdade isso? Não, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estive várias vezes com o atual presidente Biden, porque nós fomos vice-presidentes na mesma ocasião, ele nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil. Eu estive no mínimo 5 vezes com contatos, digamos, institucionais e pessoais com o presidente Biden, né? Agora não há essa história de fazer ponte com o presidente Biden, com os Estados Unidos, porque essa coisa é institucional, ou seja, quem tem que fazer o tratamento é um tratamento de país para país, em consequência de presidente para presidente. Evidentemente, se houver uma solicitação no sentido de fazer se me permite uma palavra de aspas, uma aproximação com o presidente Biden, eu tenho condições para fazer isso. Não me parece muito próprio, porque, volto a dizer, a relação tem que ser uma relação... Então eu quero que vocês escutem só, né, como, né, no Brasil, você acreditar na esquerda e direita. Vejam só, né, a ação de influência dentro do governo. O governo não consegue governar. Escutem só. Thaís Arbex falou com o ex-presidente Michel Temer. Michel Temer deu uma declaração para a CNN. De novo, Thaís Arbex falou com o ex-presidente Michel Temer e ele confirmou que sim, ele redigiu o texto publicado há pouco, assinado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. A nossa analista Thaís Arbex, Michel Temer disse: "Eu estou ajudando a pacificar o país. Até pelo tom da nota, ela é de harmonia entre os poderes. Não fiz mais do que venho fazendo em toda a minha vida pública." Atenção, o ex-presidente Michel Temer disse a Thaís Arbex que ajudou, redigiu o texto assinado, o maior aceno do presidente Jair Bolsonaro às instituições, depois de ele ter criado a maior crise institucional desde a redemocratização. Michel Temer trata o assunto, a analista da CNN, Thaís Arbex, como uma tentativa de ajudar a pacificar o país. Os bastidores também aqui com o auxílio da Thaís Arbex de como a gente chegou a esse documento que marca a maior inflexão já acontecida no governo Jair Bolsonaro, o maior sinal que pode ter sido dado pelo presidente. Temer alertou o presidente Jair Bolsonaro que, dado o nível de desgaste, o abismo que havia se criado entre o Supremo e o Palácio do Planalto, palavra não bastaria. No meu entender, estava pisando na bola. Ele queria que eu entrasse na porradaria com ele desde o começo contra o Plano Marçal. O que aconteceu com o Marçal? Até setembro de 22, ele enfiava pancada em mim. A diferença do Lula para o Bolsonaro é um dedinho. Eu já conheço o cara de trás. Então os que se apaixonaram agora, achando que ele é um puro, que apareceu no mercado como apareceu a Virgem dos
lábio de mel. Tamo junto? Se equivocaram. Você não tem uma vida pregressa dele, defesa da direita. Não existe isso. Apesar de ele falar que conheceu a esposa dele virgem, a mulher é o marido de uma única mulher, etc. E ele é dúbio quando fala, quando se converteu, quando se converteu. Mas o primeiro contato meu, então, foi o último contato meu, uns 2, 3 meses atrás, num apartamento aqui em Brasília. Só eu e ele, mais ninguém. E conversamos, ele pediu uns aconselhamentos, umas ideias, o que era isso, o que era aquilo. Eu conversei com ele. Obviamente, né? Uma conversa de 1 hora, você não pode falar tudo. Bem, saiu dali, 2 horas depois chegou um colega meu e falou: aqui, ó, tá aqui no estado de São Paulo, que você não vai apoiar o Nunes e vai apoiar ele, Marçal. Quando o estado de São Paulo publica uma nota dessa, rapidamente se explode, né? O Brasil todo. Então a ideia que chegou para o Brasil todo, que eu estava para Marçal, estaria para Marçal, como nosso candidato, e não o Nunes, apesar de eu ter indicado o vice, mas Araújo, a partir desse momento, perdeu sua oportunidade de qualquer diálogo. E ele com isso, como ele mesmo diz, né? Ele é o cara de pedir desculpa. Fala, depois pede desculpa, mas já fez. Então isso levou parte da direita, a direita mais jovem, a direita mais apaixonada para ele. E quem porventura falasse contra ele qualquer coisa, estaria falando contra o Bolsonaro. Então começou assim essa história. O Silas Malafaia entrou uma voadora, né? Não me defendendo, mas dizendo dos fundos para o Marçal, que ele tem bastante, não tocante à corrupção, deixa bem claro, mas tocante a posicionamento, tocante à dubiedade de palavras. Tem vídeo dele falando: nem eu mesmo acredito em mim, no que eu falo. Né? E ele queria conversar com a bandeira. Eu, logicamente, discretamente, pelo compromisso que eu tinha junto ao Melo Araújo, o candidato a vice, fui fazendo a minha parte. Então, ô pilhado, responde essa pergunta, né? Como é que fica, né? Você também é internauta, como é que fica? A esquerda e direita, vê só. Como é que o Brasil vai para frente? O governo não consegue. Quem tá na presidência não consegue. Olha só. São 2 na cola dele. Imagina os outros escondidos que tá na cola dele. Como é que o presidente consegue governar o Brasil? E o que tem a ver, né, as eleições americanas, né, e a influência dos americanos aqui? Vocês viram aí o próprio aí, o Temer falando, né? E ali na cultura o pessoal dá risada dele, né? Riu na cara dele. Vocês viram o sarcasmo que os jornalistas fizeram ali? Né? O que tem a ver até o presidente Fernando Henrique, né? Eu não quero nem conhecer o Biden, nem tem interesse. E qual é o interesse do Temer com os americanos, que tá ali falando que ele tá assessorando o Bolsonaro? Todo mundo viu o desastre que foi quando o Temer assumiu depois de Dilma. Cara, então não faz sentido a emoção do pilhado. Tragédia, é uma imundície, é uma sujeira. Cada vez mais a gente percebe o quanto é importante a nossa luta, a luta conservadora contra essa esquerda que tenta tomar o mundo com muito ódio, essa é a verdade. E agora, a candidata democrata Kamala Harris, a rival do Donald Trump nos Estados Unidos, ela debochou de cristãos no seu comício e ela mas com muita razão, e tem feito para essa desgraça que pode aí, que é candidata à presidência dos Estados Unidos, ela caiu muito nas pesquisas depois de atacar os cristãos no seu comício. Eu vou mostrar o que essa mulher fez, porque é esse grupo democrata dos Estados Unidos que tem tanto poder sobre a esquerda no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Não é de hoje que a gente fala. Viu só? Então eu discordo do pilhado. Se você olhar os vídeos, você discorda. Eles têm na mão a direita e a esquerda. Pode olhar meus
conterrâneos, né? Brasileiros, pode olhar, não muda, não muda. Seja esquerda ou direita, não muda. É sempre a mesma novela. Só olhar a educação, só olhar a nossa tecnologia, não muda. Sempre a mesma coisa. Tudo é tudo os americanos que mandam aqui. Os americanos mandam em tudo aqui. Vocês viram a Vale do Rio Doce? Tem nada nosso. Eles vieram aqui, tomaram a Embraer, fizeram uma fusão com a Boeing só para pegar nossos dados. E como é que consegue fazer as coisas dessa? E depois foram embora. Não faz sentido, gente. A gente não pode produzir petróleo porque os americanos não deixam. Né? Vender, nós não podemos vender direito, a gente não podemos fabricar nossa gasolina. Desculpa, aqui tá, eu errei ali. Então não faz sentido. A gente não pode produzir conhecimento. Nem na dia da pandemia. Poxa vida, nós temos USP aqui. A gente não podia fabricar vacina, fazer pesquisa. Nos deixaram, então, ô Pilatos, você tá bem fora. Tá bem fora, tem alguma coisa errada aí. Tá? Me explica esse negócio direito aí. Então, as eleições americanas, ela interfere sim. Interfere aqui no Brasil. Vai ver que o dólar aí já subiu, né? Vocês acompanharam aí, o dólar subiu aí. Foi no dia de ontem. Tá certo?